Chama Brasil, aqui cê vai lidar com MC Mela, chicas com bomba, escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no tufi, vai me dar na hora. Filha que chora, filha que chora, filha que chora, filha que chora. Salve, galera! Vamos aí hoje apresentar para vocês os melhores goleiros que eu vejo para a rodada, laterais e zagueiros, tá? A rodada, como é uma rodada que tem poucas opções, né? A gente vai fazer o possível para trazer o melhor para vocês e dar aquela análise bem completinha aí para vocês. Vamos lá, vamos começar aí para goleiros. Eu não consegui achar mais do que 4 goleiros interessantes. O que poderia acrescentar aí seria o do Vitória, né? O Arcanjo, Lucas Arcanjo. Mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para vencer o Vitória lá. E com isso você vai acabar perdendo cartoletas e perdendo pontuação. Acho que os 4 melhores goleiros para a rodada seriam Everton, João Ricardo, Cássio e Cleiton, né? De todos que tem aí. O resto seria aposta, como Volpe, Hugo, João Paulo, tudo apostas. O Hugo talvez a melhor aposta de todos eles. Porque o Volpe, o Corinthians não vai exigir muito dele. Eu acho que o Grêmio vai exigir mais do Hugo do que outra coisa. Mas seria uma aposta. Esses são os 4 primeiros principais aí. Então vamos falar de cada um deles aí. O Emerson, tá? O Emerson, tá? Ele tá aqui com a possibilidade, né? Concorra boa, né? Acho uma boa, né? A grande maioria acha uma boa pela site do Guru, 89% do pessoal que está no site do Guru gosta e prefere o Everton, tá? Aí a gente tem aqui, ó, uma pontuação esperada de 7,4. O cedida pelo adversário, 4,9. Pontuação mínima, 7,4. A gente vê que as pontuações dele, tá? Jogando em casa, não são lá grande coisa, tá? Ele tem uma de 10, 0,6, 7,5, menos 1 e 5, tá? Isso nessas rodadas. A média, a ficha completa dele aí, você tem aqui uma pontuação esperada de tal. O confronto direto seria com o Wesley e com o Lucas, tá? Do Internacional. Pontos cedidos pelo Internacional para goleiros. Já cedeu aí para o João Ricardo, para o Volpe, para o João Ricardo 6,3, para o Volpe 5,2, para o Hugo foi 0,6, por 12, né, pontos para o Botafogo, para o John, e para o Kaique 0,3, tá? Então essas são as pontuações cedidas aí pelo Everton. A valorização esperada dele é 0, tá bom? Aí nós vamos aí para o Cássio, que tem uma aprovação aí de 78% aí do pessoal para essa rodada. Se você olhar aqui também, o Marcos Felipe também tem uma aprovação de 89% aí contra o Bragantino. Poderia ser uma aposta também bem interessante aí, o Marcos Felipe do Bahia. Apesar que eu vejo o Bragantino com vantagem nesse jogo. Aí nós temos aqui o do Cássio. O Cássio teve pontuações em casa, fora de casa, de 3,8, 0,3, 68, 10,2, 6,3. Tá? O cedido pelo adversário, tá? O Vitória, não cede muitas pontuações, apesar de ter cedido o João Paulo 14, o Vasco para o Jardim 0,6, para o Volpe 2,1, para o Fortaleza 5,8, tá?
E para o Flamengo, para o Rossi, 1,6. Deu 2 defesas para um, 6 para outra, 2 defesas, 2 defesas. E aqui para o João Paulo foi 7 defesas e um SG. Por isso essa pontuação alta. Ele não é de ceder muitas defesas para goleiro. Então, contra o Cruzeiro, pode ser que também não venha a ceder tanto, porque a defesa do Cruzeiro é mais forte do que essas do Santos. A pontuação esperada do Cássio é de 7 pontos, tá? Então, vamos aqui para o próximo goleiro, que é o João Ricardo, do Fortaleza. Eu fiz todos os goleiros que estão jogando como mandantes, porque tem maiores possibilidades de defesas e também maior possibilidade de SG. Aí aqui o João Ricardo contra o Internacional, né? Fez uma defesa e um SG, fez 6,30. Contra o Palmeiras não foi bem, ele só fez uma defesa. Contra o Juventude ele fez apenas uma defesa e contra o Cruzeiro ele fez 6 defesas. E o Santos não é de exigir demais dos goleiros, apesar de ter dado uma defesa para o Fábio e um SG para o Fábio. 2 defesas para o Rafael do São Paulo. 2 defesas para o Thiago Volpe e um SG. Uma defesa para o Corinthians e um SG. Cedeu, né, o SG para o Corinthians. E uma defesa para o Lucas Arcanjo. Então, o Santos, tá, cede muitos SGs para goleiros. Por isso, o João Ricardo pode ser bem interessante. A pontuação esperada é de 7,5 e a valorização esperada é de 1. Vamos para o nosso próximo goleiro, que foi o Cleiton. A pontuação do Cleiton jogando dentro de casa foi de 7,9, 8,9, 1,9, 7,6. Então, uma pontuação bem interessante aí do goleiro para a rodada, né? Ele fez aqui, segurou o SG contra o Botafogo e 3 defesas, 3 defesas e um SG contra o Mirassol, 3 defesas contra o Palmeiras e 2 defesas e um SG contra o Juventude. Então, existe também essa grande possibilidade de SG. E aí a gente vai para o Bahia. O Bahia já contra o Santos deu uma defesa e um SG e uma defesa para o Cássio contra o Cruzeiro. 3 defesas para o Palmeiras, um SG e 2 defesas para o Rossi, um SG e 3 defesas para o Volpe. Então, é um time que costuma, além de dar defesas, tá, dar também SGs. Pontuação esperada, 9,30, é a pontuação dos 4 maior que existe. E 0,10 de valorização aí para o Cleiton. Vamos dar uma olhadinha lá no Marcos Felipe, que vocês falaram, e a gente pode também ver o Hugo aqui para vocês. Vamos aqui para o Marcos Felipe. O Marcos Felipe, o Bahia jogando fora de casa, não entrega grandes pontuações, tá? Só segurou o SG uma vez, teve 3 defesas, uma defesa, 3 defesas e uma defesa. O Bragantino, tá? Cede jogando de casa pouco, ó, várias defesas para goleiro. Foram 2 defesas para o John, 6 defesas para o Cássio, 3 defesas para o Walter, ou não sei quem era que estava do Mirassol, uma defesa aqui para o goleiro do Palmeiras, 2 defesas para o do Juventude, né? Como teve 2 goleiros, foram 4 defesas, porque um dos goleiros lá machucou e acabou sendo substituído pelo Marcão. Então, o Bragantino cede bastante defesas aí. Tá? A pontuação esperada dele é 3,3 e negativar aí. Então, não vejo Marcos Felipe com toda essa vantagem. E muita gente está falando aí do Hugo. Então vamos ver o Hugo aqui. O Hugo fora
de casa, né? Conquistou 4 defesas, 2 defesas e um SG aí contra o Santos. O Grêmio cede 2, 3, 1. Não é de ceder também muitas defesas. Aí o que acontece? Saldo de gol 1, saldo de gol 1, um gol, um gol. Então tudo aqui, ó, você fez uma defesa, tomou um gol, negativou. Fez 3 defesas, tomou um gol, quase negativou. Fez 2 defesas, tomou um gol, foi baixíssimo. 2 defesas, um gol baixíssimo. Então eu não arriscaria o. Então isso é o que eu vejo aí para os goleiros. Então a gente vê aí que o Cruzeiro cede pontuação aí para goleiros, como o Vitória também cede pontuações para goleiros. Então eu vejo o Cássio muito interessante para a rodada. O Bragantino cede, mas o Bahia não costuma ter muitas pontuações. Aí vamos aqui para o Internacional. Cede bastante defesas, mas não costuma dar conquistar muitas defesas o Everton. O outro foi o Cleiton. O Bahia cede bastante defesas para o Cleiton. Então, por isso, esses 4 para mim são os mais importantes para a rodada. Aí agora a gente vai para os zagueiros, tá? Eita, deu pau aqui. Por que deu pau? Vamos atualizar. O Cartola agora tem isso, se você não atualiza, você dança. É uma coisa muito maluca. Toda hora, você fica muito tempo. Vamos ver agora. Agora, esses são os zagueiros que eu vejo interessante para a rodada. Mas eu vou acrescentar aqui mais 2, porque estão em dúvida. E eu acho eles interessantes para a rodada, tá? Então são 7 zagueiros que eu vejo interessantes para a rodada. Eu gosto do Gustavo Martins, porque ele deve jogar como ponta, ele costuma jogar bem, é um cara que costuma fazer gols, assistência, interessante. Gosto do Pedro Henrique. Se o Pedro Henrique não vier, for o Eduardo, aí eu prefiro o Guzmán Rodrigues. Aí temos o Arboleda, tá? E o Ferrarese, para quem gosta do Ferrarese. Eu acho que esse jogo interessa mais para o Arboleda, porque ele é o cara mais escalado aí pela galera. Aí você tem o Fabrício e o Vilauba, que está dúvida. Tá? O Vilauba, ele é mais barato que o Fabrício. Então, não dá para fazer um hack com o Vilauba, porque o interessante era jogar o Vilauba, né? Se o Vilauba não jogar, aí entrar com outro. A não ser que você faça isso aí com um outro zagueiro aí da rodada aí, que você sabe que se ele não entrar, você pode apostar no Mancha, ou pode apostar no Guzmán se ele não tiver como titular. Como também pode apostar no Júnior Alonso. Eu acho o Júnior Alonso um pouquinho mais perigoso, porque eu vejo que o jogo do Atlético e do Internacional deve ter gols para ambos os lados. Aqui a gente pode até ter a chance de ter um SG aqui nesse jogo aqui, como o do Vasco pode ter um SG. E aí você pode também apostar no Pedro Henrique, se você quiser, Pedro Henrique e outro, né? E jogar o Guzmán Rodrigues na reserva, né? Se o Pedro Henrique não vier, o Guzmán entra no lugar. Aí você tem que apostar ou no Arboleda, ou no Fabrício Bruno, ou no próprio Gustavo Mancha, que também tem possibilidades de SG nessa rodada. Então vamos lá. Gustavo Martins é uma aposta, tá? Se você for com ele de dúvida, ele está bem caro, você vai ter que jogar um outro aí que você tem certeza que vai para a rodada, porque são muito poucos jogadores. Então vamos aí para os laterais aí. E como eu coloquei os dúvidas e os nulos, eu vou colocar aqui também. Então vamos buscar por jogador. Eu não coloquei o Natanael nessa brincadeira. Ah, não, eu tô no zagueiro. Oh, meu Deus, tô ficando velho. Então vamos lá, zagueiros. Vilauba. Ficha completa do Vilauba. Vamos lá. A pontuação quando joga fora de casa é razoável. Mesmo perdendo o SG, tá? Fez 3 pontos.
Aqui também perdeu o SG, fez 5,2. Aqui com o SG fez 6,5. E aqui com o SG 3,2. Porque levou um cartão e cometeu 2 faltas. E não fez mais nada contra o Fortaleza. Como o Vitória cede? Vitória cede pontuações mais ou menos para zagueiros. Tá? Costuma um gol, desarme, SG, SG e desarme, SG. Então, pontuações mínimas. Tá? A ficha completa do Vilauba. Pontuação esperada 4,7. Valorização esperada 0,2. Arboleda. Pessoal, eu fico olhando às vezes assim por cima, porque a minha tela está um pouco acima da minha câmera, então por isso que dá isso, né? Não estou aí desprezando meus ouvintes, né? A Arboleda tem 2 jogos fora de casa, um com 7,9, porque fez um gol e uma falta sofrida. No outro ele tem um desarme, uma finalização para fora e uma falta sofrida. Então, 2 pontos aí, o Arboleda jogando dentro de casa tem possibilidade de SG contra o Vasco. O Vasco não é um time que dá muitas pontuações para zagueiros, tá? Não dá pontuações, é muito pouco, a gente vê por aqui. E a pontuação esperada do Arboleda é 1,1, né? Valorização pouco. Então, tomar cuidado aí com o Arboleda aí nessa rodada. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno faz uma pontuação média, tá? De 5, 7, 3, 1,5. Não é de fazer muitos desarmes, fez é uma média de um desarme e 2, no máximo por jogo. Num jogo só aqui contra o São Paulo, que ele fez 3, costuma levar cartões amarelos. Então é um zagueiro também mediano para a rodada, mas nós não temos nada melhor aí para a rodada. O Vitória costuma dar pontuações para zagueiro, tá? Pontuações razoáveis, deu assistência, deu gols para zagueiro, aqui, SG, 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 então desarme aqui. Então o Vitória costuma dar algumas pontuações aí para zagueiro. Pontuação esperada pelo Fabrício Bruno é de 4 pontos e valorização esperada de 0,60. Aí nós temos o Júnior Alonso, que está na nossa lista. Júnior Alonso, jogando dentro de casa, entrega sempre uma pontuação razoável. 4, segurou o SG, deu 4,4. Só que o SG, para mim, contra o Internacional, é mais difícil. Aí ele negativava. Aqui ele tem uma assistência e 2 desarmes e uma finalização para fora, fez 8,5. Aqui ele tem um SG, finalização defendida, finalização para fora e falta sofrida, fez 7 pontos. Se fizer o SG, ele entrega uma pontuação nessa faixa, de 7, 6,5 para cima. Vamos ver se o Internacional cede. O Internacional, nos jogos dele, fora de casa, aqui, entregou algumas pontuações para zagueiros, tá? Não dá para saber qual foi o zagueiro, mas o Fortaleza entregou bastante pontuação para zagueiro. Já não entregou muito para nenhum dos 3 zagueiros que jogou pelo Grêmio. Não entregou muito para o Corinthians, já entregou boas pontuações para o Botafogo e não entregou muitas para o Sport. Valorização aqui esperada, a pontuação esperada do Júnior Alonso é de 7,3, valorização 0,90. Então a pontuação até aqui razoável, os caras estão considerando que o Internacional pode ceder o SG aí para o Atlético. Quem mais que a gente tem lá? Eu acho que Kuhlman não. Deixa eu tirar os nulos e os dúvidas, que aí a gente já vai direto. Guzmán Rodrigues está lá com a gente. Então, o Guzmán costuma entregar uma pontuação até que legal aí, só um jogo que ele foi mal, né? Mas aqui ele fez 5 porque segurou o SG, aqui fez 6 porque segurou o SG, aqui fez 5,2.
Se por acaso perder o SG, também não entrega praticamente nada. Vamos ver aqui, ó, porque o Bahia entrega entrega bastante pontuação aí, mas por causa dos SGs. Tá? Onde ele tem SG, entrega pontuações para zagueiros. Foi boa com o Palmeiras, foi bom para os zagueiros do Flamengo, foi bom para os zagueiros do Grêmio. Todos eles foram muito bem. Vamos ver o que esperar aqui. Pontuação esperada do Guzmán, 5,10. Não tem valorização esperada. Deixa eu ver quem mais que a gente colocou lá. Nós já falamos, falta falar do Gustavo Martins, Pedro Henrique e Gustavo Mancha. Esses são todos dúvidas, então vamos só para os dúvidas. Gustavo Martins. O Gustavo Martins só teve um jogo aí, fez 9,5, porque segurou um SG e fez 3 desarmes. Dentro de casa, né? Isso aqui é jogando dentro de casa. Pontos cedidos pelo seu adversário aí quando joga fora. Para o Palmeiras, né? O Palmeiras cedeu para os seus adversários bastante pontuação. O Flamengo também cedeu bastante pontuação. Já o Mirassol não cedeu tanto. O Gustavo Martins tem uma pontuação esperada de 8, né, e uma valorização esperada de 0,70. É uma aposta interessante para a rodada. Aí nós temos aqui o Pedro Henrique, que costuma entregar boas pontuações dentro de casa. Tá? 10, 4, 12, 0,7, 5. É um cara que entrega boas pontuações. Se vier para o jogo, mais interessante que o Guzmán Rodrigues. Aí você tem aqui o cedido pelo adversário. O adversário já cedeu poucas pontuações para o Corinthians, muitas pontuações para o Cruzeiro, poucas para o Palmeiras, bastante para o Flamengo e bastante pontuações aí para o Grêmio. Então, o Bahia costuma entregar essas pontuações aí para zagueiros. A pontuação esperada é de 9,20, uma valorização esperada de 1,10. O confronto direto dele é com o William José e o Eric Pulga, que são os caras que vão ter o confronto direto aí com o Pedro Henrique. Vamos ver aqui com o Gustavo, né? Quem tem o confronto direto, que isso é interessante para a gente. Só com o Memphis. Se o Memphis jogar mal fora de casa, não vai entregar muita coisa para ele. E a mesma coisa acontece com o Eduardo, né? Que a ficha completa também vai ser o mesmo. Só que o Eduardo já tem uma ficha com uma valorização esperada de 6,4. E a gente também está em dúvida. Então foi falado aí tudo sobre... Faltou quem? Faltou o Gustavo Mancha. Vamos aqui para o Gustavo Mancha do Fortaleza. Ele deve estar nulo. Não, o Mancha estava provável. Né? O Mancha estava provável. Busquevich, Gustavo Mancha aqui. O Mancha não é um cara que entrega pouca pontuação, entrega boas pontuações aí jogando dentro de casa. 8, 7, 8, só nessa que foi 2,9, mas nunca negativou. O Santos é aquele time que a gente vê que entrega bastante pontuações, muitas para o Fluminense, para o São Paulo foi poucas, mas entregou muitas para o Grêmio, muitas para o Corinthians e razoáveis aí contra o Vitória, né? Gustavo Mancha tem uma pontuação esperada de 6,2 e uma valorização de 1,10. É bom para valorizar e pode ser muito interessante aí para jogar com ele aí. Na dúvida dos outros aí, quiser apostar em algum desses, está em dúvida, que nem apostar no Pedro Henrique e o Gustavo Mancha ficar na reserva caso o Pedro Henrique não venha, é uma de uma aposta bem interessante. Tá? Ou se quiser apostar no Gustavo Martins, mas eu apostaria no Gustavo Mancha até como titular. O problema é que tem que ver quem é que você vai botar na reserva
caso o outro não venha. Vamos agora para os laterais. Ainda falta um negócio aqui. Vamos ver aqui os zagueiros, né? Quem entrega para quem, ó. Bahia entrega bastante, que a gente já viu. Corinthians entrega bastante também, é o terceiro que mais entrega pontuação aí. O Santos entrega bastante pontuação também para zagueiros. Então são uns zagueiros interessantes para a gente, ó. Né? Esses três zagueiros são muito interessantes, tanto do Fortaleza, quanto do Grêmio, quanto do Bragantino. Já o Vasco não cede muito para zagueiro, então o Arboleda pode ser uma fria. O Internacional também não cede muito, então o Júnior Alonso também pode não ser tão interessante. Vamos ver para os visitantes. O São Paulo entrega, mas o Vasco não domina. O Bragantino entrega pouco, o Atlético também entrega pouco e o Fortaleza também entrega pouco. Mas entrega, né? Um entrega três coisas. Então, são os que interessam mesmo, mais interessantes zagueiros são esses três aqui. Vamos lá para os laterais. Laterais. Eu botei alguns laterais em dúvida, porque o William e o Fagner, os dois são laterais interessantes para a rodada. Como você tem o Juninho Capixaba, que está certo, Kaique Bruno, o Natanael, Enzo Dias e Marlon do Grêmio. Vamos lá para os nossos laterais. Agora sim, vamos lá. Vamos começar pelo Natanael. Deixa eu ver se tem algum aqui que está em dúvida, né? Já ponho ele já. A dúvida ainda não apareceu aqui. Deixa eu ver. Pontuações esperadas. Vamos lá. Natanael. Costuma conquistar boas pontuações. Ó. Aqui foi pouco, mas com SG, desarme, SG aqui também, 4 desarme, 2 desarmes, um desarme, uma falta sofrida aqui contra o Vitória, ele foi fraco, um saldo de SG a finalização, também não foi muito forte na rodada 2 e 3, ele melhorou na rodada 5 e na rodada 10. Aprovação de 100% aí da gurizada, preço dele 8, vamos ver o mínimo para valorizar, 0,1, né? Ele precisa de 0,1 para valorizar, um cara bom aí para time de valorização também, hein? Nós temos aqui o Internacional cedendo, né? Boas pontuações aí, cadê? Não teve nenhuma pontuação cedida aí, fora de casa. Pontuação esperada dele é de 5,8. Valorização esperada de 10. Tá? 5,8 0,10 é o mínimo de valorização. Então ele não está bom para valorização. Eu fiz uma confusãozinha aqui. Vamos para o Kaique Bruno. Costuma entregar boas pontuações dentro de casa, tudo acima de 6 pontos, tá? Mesmo sem SG, ó. Aqui teve uma assistência, tudo bem, ó, mas sem SG, sem SG, sem SG. Aqui teve um SG, foi 8 pontos, aqui teve SG, foi 11. Para mim, é um dos laterais, junto com o Juninho Capixaba, os dos mais interessantes. Engraçado, não está vindo pontos histórico do Atlético que eles tiveram confrontos diretos, então ainda não teve. Aí nós temos aqui pontuação esperada 10,70, valorização negativa, tá? Então ele deve estar precisando muito para valorizar. Precisa de 11,70 para valorizar. Então não é um jogador para quem está com poucas cartoletas. Aí nós temos o Enzo Dias, que também entrega pontuações medianas, tá? Só uma rodada que ele deu assistência, ele teve uma pontuação de 11 pontos. Também não houve
Histórico de atleta também tiveram confrontos diretos, então não tem histórico de laterais em confrontos diretos aqui com o Vasco, não entendi por que isso, deveria ter, né? Não é lógico isso. Ficha completa, mas a gente vai ver isso em outro lugar. Pontuação esperada de 4,9. Vamos ver quem mais? Juninho Capixaba. Juninho Capixaba. Pontuação dentro de casa absurda, né? Maioria delas 10 pontos no mínimo. Então é difícil de você não confiar nele. Aqui já teve confrontos, né? Então foram dados esses confrontos aqui diretos, onde o adversário já cedeu pontuações muito boas aí para os laterais na posição do Juninho Capixaba, que são laterais esquerdos. A pontuação esperada do Capixaba é de 11,9 e a valorização esperada de 1,8. Super interessante. Quem mais que a gente tem aí, que a gente colocou? O Fagner, né? O Fagner também tem uma pontuação mediana dentro de casa, foram 2 jogos. O Vitória não é de ceder muita pontuação. A pontuação esperada pelo Fagner é de 5 pontos e valorização é negativa. Deixa eu ver se eu acho o dúvida ou nulo do Cruzeiro. Vamos ver se a gente acha o William aqui. William tem uma pontuação muito superior ao Fagner, tá? Muito superior. O problema é que ele está em dúvida, não sei se ele vem para o jogo, mas é um cara que entrega 5 desarmes, entregou SG, desarme, finalização, pontuações muito boas. E o Vitória já cede muito pouca para laterais. Pontuação esperada de 10, valorização menos 10. Quem mais que a gente tem é o Marlon. O Marlon tem uma pontuação mediana, tá? Só 2 rodadas, que foi na 5 e na 7 que ele foi bem. A rodada 10 fez 5 pontos porque segurou SG, não fez mais nada. O Corinthians costuma ceder muita pontuação para laterais, tá? Então já cedeu para laterais do Palmeiras, do Flamengo e para laterais do Mirassol. A pontuação esperada dele é de 5,30. Quem mais que a gente falou aqui que faltou? Juninho Capixaba, Natanel, falamos de todo mundo. A única coisa que eu vou fazer aqui para vocês é a gente dar uma olhada nos laterais aqui. Porque, ó, Enzo Dias, 7,8 aqui, por aqui, previsão de pontos. Juninho Capixaba, 7,4, previsão de pontos. Kaique Bruno, 6,7, previsão de pontos. André Hurtado, 6,1. Natanael, 5,8. Fagner, 5,7. Cedric Gemerson Marlon, 4,9. Esses são os que a gente tem, porque eles aqui só estão colocando os prováveis. E aí a gente vai para os laterais. Corinthians cede muito para laterais esquerdos, como cede muito mais para laterais direitos. Então, quem for o lateral direito do Grêmio é muito mais interessante que o Marlon, tá? Se o João Paulo, algum desses vier. Mas também cede, é o terceiro time dos dois lados que cede mais para laterais. O Bahia também cede grandes pontuações para laterais esquerdos, então Capixaba super interessante. Vamos aqui dar uma olhada. O Enzo Dias. O Vasco cede medianamente pontuação aí para laterais esquerdos, que seria o Enzo Dias. E também o Vitória não é de ceder muita pontuação para lateral esquerdo, que é o Kaique Bruno, né?
O Vitória cede mais ponto para laterais direitos, por isso se o William vier, ele é uma aposta muito interessante para a rodada. Então é isso que a gente tem para falar com vocês sobre os laterais e sobre todas as nossas escalações aí para a rodada. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, né? Se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos aí. E até a próxima, se Deus quiser.